E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, independente da hora que você esteja vendo a gente ou assistindo em alguma das plataformas de streaming, seja muito bem-vindo a mais um episódio do SARScast, esse podcast onde o nosso objetivo é te inspirar, te mostrar que é possível, que nossos professores e os nossos alunos, né, quem faz aqui o dia a dia do SARS acontecer, também passa pelos mesmos desafios que você e como você pode extrair as melhores lições aqui desses grandes mestres. Hoje eu tenho o grande prazer de anunciar que o nosso convidado, já pode abrir aqui para ele, o professor Rafael Novaes, assessor aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, correto? Isso, Gui, verdade. Muito legal, muito legal. Vamos começar, eu já queria te apresentar já jogando uma notícia inédita aqui. Algo que você falou que nunca contou para ninguém, não é isso? Isso. Já pode falar disso. O que foi? Bom, a minha história dentro do SERS, na verdade, ela começou antes mesmo de me tornar professor aqui no SERS. Eu estava comentando aqui nos bastidores com o Gui que em 2011 eu me formei em Direito e quando me formei em Direito já tinha sido aprovado no exame de ordem desde o nono período e na época eu tinha sido aluno do SERS. Então minha história ela é bem interessante porque eu vim de um caso como esse, um aluno, um ex-aluno que um dia se tornou professor aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, né? Então, fico muito feliz. Por isso que eu comento por demais, que foi um sonho realizado para mim estar hoje aqui também no SERS. Ô, Rafa, e assim, agora para te apresentar, depois dessa nossa primeira intervenção, vamos lá. Hoje você dá aula, é assessor. Como é que é o Rafa hoje? O Rafa, ele tenta ser multifunções, né? Multitarefas. Eu sou professor, né? Dou aulas aqui no SERS, tanto para concurso público, como também para o exame de ordem, de direito tributário, primeira e segunda fase, de ética também, o nosso IE Ética, com um jeito bem divertido, né? Essa forma extrovertida, a educação com amor e com humor. Também sou autor de livros, atualmente, Gui, tenho 25 edições de livros publicadas nas principais editoras, Saraiva, Juspódio, Método, Ridel, e além também de tudo isso, sou, sim, concursado do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Atualmente sou analista e assessor de juiz aqui no TJPE. E a última função que eu adquiri recentemente foi ser pai do Cauê Novaes, do meu pequeno. Muito legal. E, inclusive, a gente tem uns vídeos muito legais seus com a sua esposa, é muito bacana. Ô, Rafa, você tá com quantos anos? Eu tô com 35 anos completados, né? E 35 anos e meio, vamos colocar assim. Tá. Ó, 35. Vamos voltar. Não precisa, talvez não precise voltar para adolescência, a não ser que você tenha algum tema muito específico, mas faculdade de Direito, assim, né? Foi faculdade de Direito, por quê? O que aconteceu? É família? Você já pensava em concurso, queria advogar? Como é que foi isso? Nada disso do que você falou. Ó, esse caso é um maravilha. caso muito interessante, porque na minha família eu tenho como uma grande inspiração o meu tio, que também é professor. Porém, ele é professor de História, Ailton Novaes. E devido à inspiração, à vida dele, e também fui aluno dele, eu sempre tive o sonho de ser professor. Porém, o meu sonho era me tornar professor de História. Então, eu tinha isso já como uma meta de vida, eu queria ser professor de História, até que no terceiro ano, já me formando, né, tendo que já prestar o vestibular, o meu próprio tio, que sempre foi uma inspiração, na verdade, ele me deu um conselho no sentido diferente. Sai fora disso. Clássico. Ele disse isso. Ele falou, ó, nada de fazer história, deixa isso pra lá, porque pra você é melhor que você curse direito, porque direito é uma das graduações que você mais tem oportunidades. E eu me lembro que nessa conversa com ele, ele chegou a estender os dedos da mão e sair pontuando. Porque no direito você pode advogar, porque no direito você pode prestar concurso público, porque no direito você pode dar consultorias, porque no direito você pode até ser professor. E aquilo entrou na minha mente de uma forma muito impactante. E considerando que eu também fui bolsista, né, durante toda o meu estudo em colégio particular, mas com bolsa, e devido também à própria classe social que vinha com minha família, eu consegui fazer o Enem na época e, mais do que isso, uma grande felicidade foi porque eu consegui uma bolsa no programa do ProUni. Legal. E aí foi quando eu comecei minha história
dentro do direito, mas não pensava naquela primeira oportunidade em concurso, em advogar ou qualquer outra coisa. Eu pensava realmente em ser professor de história e acabou que a vida me guiou para ser concursado e para ser professor. E sabe, Gui, hoje eu olho para trás e tenho uma certeza de que escolhi a atividade certa, sabe, a área certa, Sim. o direito para mim. Legal, legal. É relativamente comum, né? A gente tem que vem de humanidades, então a gente, muitas vezes, as pessoas do direito gostam de história, gostam de geografia, gostam de literatura, gostam de outros aspectos de humanidade, mas vem no direito uma oportunidade também econômica diferente, né? É interessante. Agora, beleza, você estava na faculdade, se formou, fez a OAB. Como é que o concurso entrou na sua vida? Bom, na verdade, eu vou puxar um Fica à pouco vontade. ainda durante a graduação. Outro fato que me chamou muita atenção foi porque eu tendo essa vontade já de atuar, de querer ter uma independência financeira também, de poder ajudar minha mãe, eu comecei a participar de seleções de estágios em escritórios de advocacia. A partir do quinto período ali, eu já estava tentando algum estágio. Na verdade, um pouquinho antes. E em todos os escritórios, isso para mim foi muito marcante, em todos os escritórios que eu prestei as entrevistas, que fiz provas, nenhum deles eu fui chamado, escritórios. E muitas vezes eu ficava em primeiro lugar nessas entrevistas, né, nessas atividades. E o fato de não ter sido chamado, o fator primordial, era porque eu não tinha alguém da família que já fosse advogado, ou que conhecesse algum advogado, ou então porque eu não tinha carro. E isso já gerou dentro de mim um sentimento muito de injustiça. E naquela oportunidade eu pensei bastante e percebi que somente através de seleções públicas o jogo estaria realmente no mesmo nível para todo mundo. E foi então quando eu comecei a participar de seleções públicas de estágio. Eu acho que isso aí foi o primeiro contato com o concurso, né? Porque a seleção Perfeito. pública de estágio é um Sim. concurso. E ali eu prestei a seleção pública de estágio da Advocacia Geral da União, fui aprovado. Do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde hoje sou servidor, mas na época como estagiário, fui aprovado. E também da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, fui aprovado também. E participei desses programas de estágio e a PGE, a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, foi aquela que eu passei maior período e foi aquela em que eu fui lotado dentro do setor de execução fiscal. Então eu não tinha outra opção a não ser aprender direito tributário, né? E ali foi interessante. A bolsa era muito boa, consegui ajudar minha mãe nas contas de casa. E aquilo despertou dentro de mim a ideia de que eu somente conseguiria vencer por meio do estudo e principalmente por meio de concurso. No nono período, na graduação ainda, eu me lembro que já tínhamos aí o tão temido exame da OAB, o exame de ordem, né? E em que historicamente, na época, aquela transição, a banca CESP, SEBRASP para a banca FGV, nós tínhamos ali alunos que não conseguiam ser aprovados de primeira, né? Passar na primeira oportunidade no exame de ordem. Era natural que o aluno fizesse a prova 2, 3, 4, 5 vezes para conseguir essa aprovação. E daí surgiu aquele receio por parte de mim. Caramba, eu hoje tenho uma seleção pública de estágio, daqui a pouco eu vou me formar. Se eu não tiver minha carteira da UAB, eu vou entrar na estatística de desempregados. Graduado em Direito, desempregado. E pensei comigo, eu vou prestar o exame de ordem no nono período. Tinha acabado de ser divulgada essa autorização, você conseguir prestar durante a graduação. E tive ainda a vontade ou melhor, a ideia de não falar para ninguém. Perfeito. A única pessoa que sabia era minha mãe. Então não falei para o meu irmão, para o meu pai, para o meu tio, para ninguém, amigos, ninguém. Simplesmente eu fui lá, fiz minha inscrição e fui prestar a prova da UAB sem nem estudar para a primeira fase. Só que aí vem um detalhe também interessante. Considerando que eu fui bolsista ProUni na minha faculdade, existia uma lenda de que o bolsista não poderia reprovar nenhuma matéria. Depois eu descobri que não era bem assim, sabe, amigo? Mas não podia reprovar. Então eu tinha muito medo de reprovar e estudei muito durante minha graduação. Fiz uma boa faculdade. Então eu era muito bom em todas as matérias. Trabalho, penal, tributário, por incrível que pareça, eu não era tão bom assim. E aí, quando eu fui prestar a primeira fase da UAB, eram 100 questões na época, tinha que tirar 50 questões para ser aprovado. Para minha surpresa, eu tirei 60, cravados. 60 pontos. Detalhe, eu tinha escolhido direito tributário na segunda fase do exame de ordem, porque estava dentro do setor de execução fiscal da Procuradoria. Perfeito. Então eu estudei feito um louco, um animal. Eu estudei.
E consegui, para minha surpresa, a nota preliminar 8,90 na prova da segunda fase tributário. E por vaidade, né, hoje eu percebo que foi uma vaidade boa, por vaidade eu tinha percebido que eles não tinham pontuado o endereçamento de forma correta. Mesmo aprovado, eu tive a ideia de fazer por si só um recurso para o endereçamento. E essa minha nota saiu de 8,90 e foi para 9,15. Essa vaidade me gerou um bom fruto. Eu fui o primeiro lugar do exame de ordem em Pernambuco e o terceiro do Brasil. E a faculdade que me formei, exatamente com a intenção de explorar de forma de publicidade, né, com marketing, explorar isso, a faculdade então me propôs participar de um jornal, tirar umas fotos, fazer entrevistas, e eu fiz uma contraproposta. Eu disse, olha, eu até aceito, mas eu quero uma bolsa de pós-graduação. Só fazer um adendo Claro, para fica à a gente vontade não perder o fio da meada aqui antes. Duas coisas que eu queria pontuar aí. Primeiro, a minha história é muito parecida com a sua. Eu também fiz no nono período, também não contei para ninguém. E fui aprovado. Mas eu acho que isso é até uma boa coisa que a gente pode falar para os alunos, né? Porque a gente, quase em todo episódio aqui, a gente conversa e fala sobre pressão social, sobre nervosismo que a gente se coloca, seja por questões externas, né? Por necessidade, muitas vezes, do dinheiro, de ajudar em casa, seja também por uma pressão interna. E a partir do momento, o que eu sinto que a gente sempre pode falar para os nossos alunos aí, cara, se você está na faculdade, está acabando ali a faculdade, você está com a matéria fresca, você muitas vezes ainda não tem as obrigações que você vai passar a ter depois, você não tem aquela mesma pressão que acaba tendo depois que todo mundo ficar se perguntando, pô, você já acabou a faculdade, você ainda não pode atuar, até pode atuar como paralegal, mas não no sentido estrito como advogado. Então, assim, gente, aproveitem esse, né, oitavo, nono período, nono e décimo período, para você poder, talvez, fazer a prova. Ainda que seja uma prova teste, ainda que você não tenha totalmente preparado, mas faça. E, preferencialmente, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, porque o fato de você ir leve para a prova, tranquilo, saber que se você não for aprovado ali, ninguém vai falar nada e você vai ficar tranquilo. Cara, isso às vezes é o suficiente para você se aprovar na primeira fase, que é talvez onde o nervosismo ali atrapalhe mais, né? Pela múltipla escolha. E aí tu chega na segunda fase, você se dedica pra caramba. E o outro ponto é assim, ele também pode baixar o ponto, né? Do recurso. Veja, na verdade... Não, assim, eu acho que lá o AB é muito mais difícil. Né? Difícil. Mas em prova de concurso a gente brinca que cuidado com a vaidade. Não, porque é o seguinte, para ali, para você, foi algo positivo. Sim. Funcionou. Sim. Mas em casos... E muitas vezes em concurso, uma nota faz total diferença na sua entrada, né? Na sua entrada ou não. Mas assim, a gente já viu casos onde você às vezes tem uma pontuação e você vai atrás e você pode acabar tendo problemas, dependendo do que for, né? Reformato e pejos. Então tem que ter cuidado, né? Bom, esse fato, Gui, falando diretamente aqui para você que está se formando, você que está se formando em Direito, você que está no oitavo, nono período, décimo período, que ainda não tem toda essa pressão, especialmente da família, se formou Direito, o que vai fazer agora da vida, é um conselho que a gente está dando aqui, é uma boa dica, assim como aconteceu comigo. Então você prestar o exame de ordem antes de se formar com a matéria toda já fresca, a matéria toda ainda na sua cabeça, é mais fácil. Eu, pelo menos, acredito nisso. Claro. Você tem mais de uma oportunidade de você conseguir essa aprovação. Então, aproveite isso. E se você, por exemplo, conhece alguém que está nessa situação, eu posso estar falando aqui, Gui, para um pai, para uma mãe, para um tio, que pode dar esse conselho também. Para o seu sobrinho, para seu filho, para sua filha. Tu está se formando em Direito, por que não já tenta fazer um exame teste? E pode ser surpreendido, assim como eu fui. E já consegui aprovação nesses últimos anos da faculdade. Esse conselho realmente é um conselho muito importante. E principalmente no final ali do período da faculdade, onde normalmente você já tem menos disciplina, você está ali na fase de TCC, vai menos à faculdade. E, infelizmente, assim, eu vejo muitos alunos falando para mim, não, eu vou esperar a próxima, porque agora eu vou me formar. Então, cara, faz. Você pode fazer, faz, aproveita. Ou fala que não vai fazer, mas faz. Mas faz. Até porque já é um teste. Você se acostuma a chegar lá no horário, a viver, a passar todo aquele período fazendo prova. Você tem que levar alguma alimentação, tem que levar água, tem que saber como é que é. Não é simples, não é fácil para ninguém.
A prova em si, ela varia de nível de dificuldade, mas o nível de pressão interna é muito melhor você fazer sem essa pressão. Mas aí eu te interrompi, você fez a contraproposta para a faculdade. E daí eles me deram, né? Me deram uma bolsa de pós-graduação. Foi a minha primeira pós-graduação, né? Hoje eu tenho 4 pós-graduações, uma delas, inclusive, fiz na Itália, em Pisa. Sou também mestre em Direito. Mas a primeira delas foi exatamente após em Direito Público, em que eu comecei realizando essa pós-graduação dentro de um curso preparatório e, para minha felicidade, me tornei depois monitor desse curso preparatório e professor desse curso preparatório. Então, toda a minha carreira como professor começou dessa vaidade de ter realizado esse recurso, ter aumentado uma nota, ter conseguido a primeira pós-graduação. Mas dentro de mim ainda existia esse desejo da estabilidade, do concurso público, do contra-cheque. Eu vou até contar outro fato curioso, sabe, Gui? Mas comecei já nesses anos iniciais, depois de formado, já advogado, me dividia entre a advocacia, porque precisava levar dinheiro para dentro de casa, e estudando também para concurso. E aí eu prestei muitos concursos, né? Eu acho que isso é outro fato bem interessante. Exame de ordem eu só fiz uma vez. Agora concurso público, amigo, se eu for lhe contar aqui, eu fiz um concurso que eu me recordo, foi para o Ministério da Agricultura. E eu me lembro que nesse concurso, Gui, tinha uma questão que perguntava quais substâncias químicas eram encontradas nos dejetos das aves. E eu não sabia nem a resposta daquilo. Cara, foi muito concurso que eu fiz. Então, concurso para a área policial, concurso para a área administrativa, concurso para tribunal, concurso de todos os modos. E aí consegui aprovação. Né? Não desisti, consegui aprovação. E como é que você lidou com essas reprovações, vamos dizer assim? Você parece ser um cara bem com autoestima boa, mas como é que você lidou com isso? Eu sempre acredito que você não pode desistir. Né? Hoje a gente trabalha com vidas aqui no Ceres, a gente trabalha com sonhos, com alunos que estão nessa luta por concursos públicos, quer da área de tribunais, área policial, né, área de auditoria, área fiscal, como também os alunos de exame de ordem. E o que eu sempre costumo falar para eles é exatamente isto: não desistam de vocês, não desistam dos seus sonhos, porque se com a primeira frustração, com a primeira reprovação, você não conseguir superar ela, você não vai conseguir chegar no seu objetivo, no seu sonho. Eu até me recordo de uma aluna que eu tive, hoje ela já é advogada, e detalhe, já é advogada há mais de 5 anos, está muito feliz e realizada com a profissão. Mas que ela fez 17 vezes a primeira fase do exame de ordem. Olha aí. 17 vezes. Então, assim, quando você olha para uma pessoa dessa e fica se comparando, comigo eu não faria isso, Deus me livre, isso não é para mim, eu já tinha desistido. Você não ia desfrutar o que ela está desfrutando hoje, Sim. 5 anos já como advogada. Então, eu também trago isso para mim. As aprovações no começo foram duras, foram difíceis, mas eu tive a capacidade de entender que somente através do estudo eu ia mudar a minha vida, a vida da minha família. E foi isso que aconteceu. Em que no mesmo concurso, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu fiz a prova, acho que pela manhã, para técnico judiciário e pela tarde eu fiz para analista, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Que é uma recomendação que a gente dá também, né? Sim, preferencialmente faça, Se né? as provas não coincidirem no Sim, mesmo sim. horário, por que não? Ah. Tá estudando para um, você já acaba estudando também para outra. Isso é outro fato bem interessante, amigo, porque tem muito concurseiro agora que está me escutando que pensa, não, eu segmentei minha carreira e eu somente vou desistir, vou parar quando eu me tornar juiz, juíza, magistrado, magistrada. Não farei nenhum outro concurso. Aí, de repente, no meio do caminho aparece aquele concurso para procurador, para promotor, para defensor público. Resolve prestar o concurso. Se surpreende, é aprovada. É nomeado e depois você se encontra novamente com esse aluno e o aluno diz, não, eu não quero mais ser juiz, estou super realizado. Então, assim, estudar para concurso público, por mais que a gente saiba que você tem que ter um foco, que você tem que ter um objetivo, mas isso não impede que você também preste outras seleções públicas, Claro. outros concursos. Até porque vai um pouco dentro da mesma lógica que a gente falou do exame de ordem. Quantas vezes, a própria Poliana esteve aqui, falou com a gente, a senhora TRE, professora, que quando foi a prova de Pernambuco, ela estava tão nervosa, mas tão nervosa, porque ela queria tanto, porque ela é daqui, ela queria tanto passar naquela prova, que ela não foi bem. E aí ela fez no Ceará, a pressão muito menor, não era o foco dela, e ela passou. E passou.
Porque às vezes é isso. Eu esperei agora a FT. Quem tava esperando a FT? Esperou 10 anos. Imagina a pressão de quem esperou por AFT, Isso. né? Mas vamos pensar em outras carreiras que você tem mais frequência. Pô, eu quero magistratura. E, preferencialmente, as pessoas querem continuar no seu estado, ou pelo menos estar perto da família. E quando sai aquele concurso, com aquela remuneração, com aquele negócio, você se coloca uma pressão. Isso. Até porque muitas vezes o que é bom para você também é bom para milhares e milhares Exato. de pessoas. E às vezes você vai para um outro concurso e você descobre até que fica bem feliz com aquela carreira, né? No meu caso especificamente, eu prestei a prova pela manhã para técnico e pela tarde para analista. E eu me lembro que quando eu fui escolher o polo específico, escolhi até um polo que não foi Recife, mas foi da região metropolitana, eu passei em 18º para técnico e passei na posição, acho que foi 65 para analista. E eu me lembro que quem me deu a notícia, até uma colega que me deu a notícia, ela me disse, vi aqui o resultado, 18º para técnico. Olha, realmente, eu sei que você... Ela já gerava expectativa grande em mim, né? Eu sei que você queria mesmo analista, mas, 18º para técnico, parabéns, você tem que se orgulhar disso. E quando eu recebi essa notícia do 18º, não sabia ela que eu estava super feliz por ter ficado em 18º nesse concurso. E fiquei, Gui, naquele momento, feliz, pensando, caramba, o concurso vai ser homologado, eu acredito que em um ano e meio eu seria nomeado. E, para minha surpresa, em 3 meses eu fui nomeado. Cara. E o analista, que foi no mesmo concurso, que eu passei em 65, esse eu confesso, que eu não tinha esperança de ser nomeado. Eu tinha dito para mim mesmo, olha, talvez o concurso tenha validade 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, talvez se prorrogarem em uma última listagem, no 4º e último ano, eu viro analista. 11 meses depois, eu já era analista do Tribunal de Justiça. Né? E isso foi com que idade? 23 anos. 23. 23 Você tinha anos. acabado de fazer a faculdade com 22? Me formei com 21 para 22, advoguei e estudei aos 22, né, que foi o tempo que eu estava estudando para concurso, Sim. e aos 23 fui nomeado. Sim, foi uma trajetória bem rápida, né? Rápida. A gente teve o professor Marco que na semana passada também foi algo assim, ele passou para a AGU também bem super novo. O professor Marco Aurélio foi meu professor. Não, e baita meu orientador, professor, baita inclusive. professor. Meu orientador da monografia da minha graduação. Legal. Então, assim, foi uma trajetória parecida também no sentido da velocidade de ser aprovado. E isso aconteceu, você entrou, começou, e aí, gostou, era o que você pensava, era o que você queria? Sim, eu sou muito realizado no tribunal, né? E ainda tive a outra grande felicidade de o juiz com o qual eu trabalho em gabinete, desde que fui nomeado, já fui para dentro do gabinete e pouquíssimo tempo, ainda técnico, ele me deu uma função gratificada, uma função de confiança, que é a função de assessor de magistrado. Então eu sou o assessor de juiz, eu passo a semana minutando decisões, despachos, sentenças para ele. E já estou no Tribunal de Justiça há 12 anos, já no Tribunal de Justiça, inclusive já completei meu primeiro decênio lá no tribunal e licença-prêmio, já tirei licença-prêmio também no tribunal, né? Então, assim, eu dou muito conselho para os alunos para prestarem concurso público. E o fato curioso, que eu queria também registrar, é que em 2016, Gui, eu estava dando muita aula, né? Já estava minha carreira de professor consolidada, livros publicados, né? Estava dando muita aula e muita aula fora de Pernambuco. Tinha cursos no Rio de Janeiro, que eu sei que você é lá do Rio de Janeiro, né? Que me chamavam para dar aula, cursos em São Paulo também, no Rio Grande do Sul. E como eu precisava viajar muito, às vezes eu ficava restrito aos finais de semana, porque durante a semana eu tinha que ir para o expediente presencial no fórum. Sim, claro. Hoje, graças a Deus, nós temos o PJE, processo eletrônico, teletrabalho, hoje não tem mais esse problema. Mas na época enfrentei em 2016. E pensei comigo mesmo, em 2016, vou largar o concurso. Vou largar, não dá mais para mim, vou me dedicar à minha vida de professor, exclusivamente professor. E esse juiz que trabalha comigo, né, sempre foi um grande amigo, ele que me segurou e disse, não vá, calma, vai ter regularização do teletrabalho, a realidade. E eu fiquei no tribunal e hoje tenho a convicção de que foi a melhor opção que eu fiz. Porque hoje eu posto as minhas aulas, posso escrever meus livros e tenho, repito de novo, a segurança do Estado. Eu vi até conversando com um amigo, agora no carro, o professor Marcílio Ferreira, falando exatamente sobre isso. Porque a gente tem a iniciativa privada, né? Você tem ali a flexibilidade de você poder ganhar muito bem, porém, você também pode correr riscos de
não conseguir render tudo aquilo que você esperava. Já quando você tem um concurso público, óbvio, você vai ter metas para serem atingidas, você tem que ter responsabilidade. Não pensa que você vai entrar num concurso público e ser aquele típico caso do servidor público que antigamente diziam que não fazia nada. Isso já acabou, gente. Hoje é exatamente como o próprio nome sugere. Servidor público. Você está ali para servir o público. Então você vai ser cobrado, você vai ter metas, mas você também vai ter a segurança, a estabilidade de você poder dar toda a proteção que necessita para você e para sua família, né? Então essa é uma grande vantagem do concurso público. Ainda é uma grande vantagem do concurso. Sim, sem dúvida. E a tua relação com o concurso acabou? Essa pergunta, Gui, ela me feita constantemente. E eu confesso a você que eu ainda penso, mas não é um pensamento tão próximo. Porque minha carreira de professor, graças a Deus, continua se rendendo muitos frutos. Né? E desde que eu entrei aqui no SERS, ano passado, acabei de completar um ano de SERS, completei agora, em agosto. Um ano de SERS, eu venho experimentando algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida como professor. Além de feliz, estou muito realizado. Eu amo de verdade, Gui, dar aulas. Quando eu fico sem dar muita aula, quando eu fico sem ter contato com os alunos, eu fico até triste. Sim. Então, hoje, a minha vida está sendo ocupada por duas atividades. A atividade número 1 é ser professor, amo demais. E você tem ideia de qual é a atividade número 2, né? Com certeza. É ser papai, né? O meu Cauêzinho, o meu pequenininho. Mas eu, respondendo sem firulas, de forma objetiva, eu não acho que concurso público ainda acabou para mim, não. 35 anos, talvez daqui a uns 5 anos eu volte a pensar em um outro cargo, um cargo mais acima do que eu tenho hoje. É muito legal, porque é uma reflexão, né? As pessoas... Não fica mais fácil, né? Tem que tomar essa decisão de ficar, de montar uma estrutura. Porque, assim, como é que era no momento que você passou, que você foi aprovado, que você estava fazendo vários concursos, você falou que foi um período relativamente curto, mas como é que era a sua preparação para concurso ali em termos de quantidade de horas? Era com livro, era com videoaula, um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo, né? Eu sempre gostei muito do formato de videoaulas, isso é fato, porque você consegue, nesse formato de curso online, com videoaulas, você consegue ganhar tempo. E eu acho que são das grandes coisas que as pessoas não têm hoje. O tempo hoje está valendo muito. Sim. Então, você ter o deslocamento para um curso presencial, você ter custos para também ter esse deslocamento, tudo isso acaba pesando no bolso do concurseiro, especialmente no meu caso, que vim de baixo. Sim. Então, eu sempre gostei muito desse formato de videoaulas. Agora, tem que ter disciplina. Isso é fato. Você não pode, estou com a videoaula, então eu vou assistir a hora que eu bem entender. Vou assistir pela madrugada. Quando chega a madrugada, você está cansado. Ou o grande mal que nós estamos enfrentando hoje, que é você ter a distração das redes sociais. Né? Quando você está ali estudando com o telefone, eu costumo falar isso para os alunos, até os nossos alunos aqui online do SERS, eu costumo falar que não dá para estudar com o telefone do lado. Você tem que ter alguém que possa ficar com o seu telefone, guardar para você. Se você não tiver ninguém, coloque dentro de um balde, mas fique longe dele porque ele vai te atrapalhar. Então, durante minha preparação, eu sempre me preocupava com 3 pilares, que eu sempre reputei bem interessantes. Primeiro, videoaulas, tem que ter. Segundo, leitura. E quando eu me refiro à leitura, Gui, pode parecer bobagem, mas não é. Você tem que ler a letra seca da lei. Não adianta você apenas ler a doutrina, especialmente a depender da banca que você estiver estudando. Então você tem nessa leitura que separar por dia, 1 ou 2 horas, para você ler lei e doutrina. Então não que a doutrina não venha a ser essencial. Hoje nós temos livros mais objetivos, né? Eu, por exemplo, tenho um dos meus livros, que é o Direito Tributário na Medida Certa para Concursos. Acabou de sair em sua 7ª edição, pela editora Juspódio, e é exatamente no que o próprio livro propõe, na medida certa. Nem muito, nem tão pouco. Então você conciliar essa ideia da leitura, a leitura da letra seca, a leitura do livro objetivo, direcionado para você, e questões. Esse terceiro ponto é fundamental. Questões. Porque você somente vai entender como a banca vai cobrar aquele ponto se você já tem experiência com aquela banca. Então, por exemplo, abriu o concurso público para o AFT. Qual a banca hoje que está aplicando o concurso? Vai estar dentro do concurso unificado, né, agora? O concurso né? unificado. Pronto. Então vamos supor que a Sebrasp vença o processo de licitação, ou dispensa de licitação. Então não adianta você querer estudar
com questões da FCC, da FGV. Perfeito. Agora, você está estudando para o exame de ordem, você tem que estudar de olho com a banca da FGV. Eu estava até conversando com o seu pai aqui há pouco tempo, antes de começarmos aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu estava conversando com o seu pai exatamente sobre isso. Porque na segunda fase de direito tributário agora, do 38º exame de ordem, eu acertei novamente a peça. Eu disse para os alunos que seria um agravo do instrumento. E vim falando a semana inteira para os alunos, nossos alunos aqui do SERS, da segunda fase de tributário. Eu disse, olha, vai ser um recurso e vai ser um agravo de instrumento. Agravo de instrumento, agravo de instrumento. Mas como assim? Como é que você teve tanta convicção, certeza? Estudando a banca. Eu já estou dentro do exame de ordem há mais de uma década, preparando alunos para a primeira e para a segunda fase. E na semana da prova, poucos alunos, e acreditem, até professores, não sabem que a banca, a FGV, publica quem são os organizadores que vão aplicar, que realizaram aquelas questões daquela peça. Eles divulgam na semana da prova. E foi isso que eu fiz. Fui lá no site da FGV, na semana da prova, estudei a banca, e aqui, amigo, é um trabalho de formiguinha, porque a gente vai na internet, na rede social. Cara, eu já cheguei ao ponto, Gui, de criar um perfil fake para stalkear o professor da banca, bicho, botei para seguir, aceitou lá, e eu fui lá, comecei a verificar, porque o perfil fechado. A gente tem que fazer tudo pros alunos, Foi ver cara. Cadastro do Serasa, tudo. Tudo, cara, tudo. A gente vai atrás de tudo. Os livros que publicaram, os seminários que participaram, os artigos que lançaram. E aí eu percebi que um dos professores da banca, que tinha saído dela, retornou. E ele atua como desembargador federal. A probabilidade de cair recurso, muito maior. Então, cravei que seria o agravo do instrumento e a gente conseguiu isso. Maravilha. Então, assim, estudando a banca, e é isso que o concurseiro e a concurseira tem que ter. Olha, pode parecer marketing, que eu vou falar aqui agora, mas não é. Continua sendo essencial, primordial, você ter um curso preparatório que te auxilie nessa caminhada. Tem muita coisa por aí, amigo, de graça, na internet, mas é porque eu acho que o papel mudou, né? Eu converso com os professores Sim. aqui, você pergunta essa diferença, que a maioria dos professores que a gente tem, que a gente recebe conversa, tem isso de aprovado em concurso, né? 5, 10, 15, 20 anos às vezes. Então já tem uma diferença, especialmente quem tem mais de 10 anos de concursado, tem uma diferença da maneira como essa pessoa estudou. Sim. E a maneira como estuda agora. E eu acho que assim, a principal diferença que eu vejo era a quantidade. Antes, o curso era responsável pela formação técnica do aluno. Então, ele era responsável por compilar e te dar da melhor forma possível aquela informação técnica necessária e, no início, democratizar, porque antes de haver o online, você que estava lá no interior do Ceará, você não ia conseguir ter o mesmo tipo de ensino que você teria em São Paulo. Perfeito. Então, o primeiro passo foi dar acesso. Quando o SES começou, o SES dava acesso. Isso. Hoje, um bom curso, ele é a melhor curadoria. Porque, na verdade, acesso tem abundância. Isso. Informação a gente tem abundância. Professores você tem em todo lugar. Hoje, qualquer pessoa que for aprovada no concurso, ela pode, dentro de uma plataforma online, se tornar professora. Não estou julgando se é bom ou ruim. Só estou dizendo que a gama de informação aumentou exponencialmente. Mas, como você falou, o nosso trabalho agora, o trabalho de um bom curso, de um bom professor, é tirar o ruído e deixar a informação. Então, quando você faz esse estudo de banca, avalia, corre atrás, vê o professor, e você faz um trabalho de probabilidade, fala, olha, a probabilidade de cair isso aqui é isso, é você fazendo esse trabalho de curadoria, de separar o que é ruído e o que é informação. Esse trabalho, eu acho até que ele é mais difícil até do que era antes, entendeu? Porque é isso que você está falando, vamos falar de lei seca, vamos falar do quão é importante da gente falar, de estudar a letra seca da lei, e quanto isso, muita gente vai querer te empurrar 715 mil páginas de PDF e fala, cara, tem certeza que isso é o melhor para você? Isso vai ser o melhor para o seu tempo ou porque a pessoa quer vender isso? A mesma coisa aqui, a gente também fala sobre videoaula, a gente já refletiu muito. Há 10 anos atrás, quando um aluno batia aqui no nosso setor de vendas, ele batia com a ementa do curso concorrente comparando hora-aula. E era uma guerra para mostrar quem tinha mais hora-aula. Né? Então já foi uma guerra para mostrar quem tinha mais hora-aula, já foi uma guerra para mostrar quem tinha mais páginas de PDF. Isso. Já foi uma guerra para mostrar quem tinha mais simulados. E hoje, a gente está tentando quebrar cada vez mais assim, essa experiência de estudo para que seja menor, mais direcionado.
Porque é muito ruído. É o estudo de qualidade, como a gente também estava comentando aqui, né? O tempo hoje é um bem muito precioso. Sim. Então, quando Porque a você... atenção é muito dispersa, né? Sim. Então, quando você tem hoje, né, além de redes sociais, que atrapalham, como a gente está falando aqui, o estudante, você tem hoje pessoas que precisam trabalhar. Você imagina uma mãe, muitas vezes divorciada, tendo que se virar em 2, 3 empregos para conseguir sustentar sua família e ainda tendo um sonho de conseguir passar em um concurso. Ela só vai ter aquele tempo, muitas vezes na noite, na madrugada, para estudar. Então, se ela pega um material que está desatualizado, que tem abundância, ou temas que não vão lhe ajudar na preparação, isso vai acabar, inevitavelmente, gerando nela, além da ansiedade, o desapontamento. Sim. Quando começar a enfrentar as provas e não conseguir essas aprovações. Então, o papel hoje no preparatório, como você bem cravou, tem muito disso, né, de você fazer esse papel de garimpo, né, essa curadoria. Eu me recordo também que, nessa época de exame de ordem, né, como comentei aqui, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, você encontrava alunos que não estudavam ética. O aluno ia fazer a questão pela lógica. Não, pela lógica eu acho que vai ser essa alternativa. E hoje a realidade vai ser diferente. Hoje o aluno tem que ter um estudo para a disciplina de ética em uma primeira fase do exame de ordem, porque as questões vêm sendo mais elaboradas, as questões vêm trazendo temas interdisciplinares. E aqui no SERS, a gente também tem essa preocupação. Digo a gente porque eu e o professor Arthur, a gente tem essa preocupação de pegar o que está mais atualizado, qual foi a novidade legislativa, o que é que a banca não cobrou no exame passado, mas que vai cair nesse exame. E a gente vem conseguindo esses números, exatamente desse papel de fazer a curadoria, o garimpo, mastigar para o aluno o que é realmente essencial para que ele consiga. Ô, Rafa, e você tem alguma técnica, utilizou alguma técnica específica em relação a questões? Porque você falou de videoaulas, eu acho que é ponto pacífico, falou de leitura, tanto de doutrina direcionada quanto de lei seca, que também é muito pacífico. Agora, questões, a gente fala bastante, hoje a gente tem muitas opções de plataformas e cursos complementares que te dão uma gama muito forte de questões, mas eu acho que eu ainda vejo muitos alunos não fazerem a utilização correta de questões de simulados. Muitas vezes se manter numa zona de conforto em relação à parte de questões. Ou seja, assim, depois eu até vou elaborar mais um pouco dessa questão de zona de conforto em relação a questões. Você tinha alguma coisa específica na época que você estudou? Como é que você fazia? E hoje, você acredita que tem uma técnica adequada? Veja, eu, na época de estudante, eu gostava de seguir o roteiro do estudo. Então, vamos supor, hoje eu estudei nacionalidade, até tivemos uma atualização recente aí na Constituição. Então, eu estudei esse tema em direito constitucional. Assisti a videoaula desse tema, li os dispositivos e fazia bateria de questões sobre aquele tema. Perfeito. Isso, eu fazia uma organização para estudar de segunda a sábado, matérias alternadas, para que você não ficasse exaurindo o conteúdo. Claro. E quando chegava no domingo, eu fazia um mix com tudo aquilo que eu estudei na semana. Perfeito. Então, assim, se chegasse no domingo e eu percebi que nacionalidade foi o assunto que eu estudei na segunda-feira, não me emplacou, eu sei que vou ter que revisar esse tema na semana seguinte, antes de avançar para o próximo tema dentro da matéria de direito constitucional. Então, isso é o que eu utilizava na minha época como estudante. Hoje, eu até faço uma brincadeira com alunos, porque essa ideia da zona de conforto, você vai comentar sobre isso, ela existe ainda hoje com os alunos. Existe. E na segunda fase da UAB, especialmente em turma presencial, quando nós marcávamos a data do simulado, olha, o simulado vai ser no sábado daqui a 15 dias. O aluno ele vinha para todas as aulas, quando chegava no simulado, uma turma de 100 alunos, apareciam 20, 25 alunos. Quais fatores que levaram a isso? Zona de conforto, quais fatores que levaram a isso? Medo da frustração. Vou chegar lá no simulado, não estudei direito, então eu vou me arrebentar todo, o que é que o professor vai achar de mim, o que é que minha família vai perceber, se eu chegar em casa com o simulado, tirando nota baixa, é melhor que eu não faça. Perfeito. E começaram a pregar essa ideia, né? Até que eu tive uma sacada maior. O primeiro simulado, eu agendo com os alunos. Do primeiro para o segundo simulado, eu aplico o chamado simulado surpresa. Guilherme, é algo sensacional, amigo, esse simulado surpresa.
Quando chega na sala de aula, o aluno vai empolgado, achando que vai ter uma aula, daqui a pouco, pá! Uau. Simulado. Tem casos de aluno que abandona, vai embora mesmo. E ainda olha para mim com chateado. Sim. Vai embora. Alunos que choram, alunos que começam a se tremer, mas ficam para fazer. E depois me agradecem. Perfeito. Professor, muito obrigado, professor. Foi ótimo esse simulado de surpresa. Eu percebi o quão já evoluí e percebi como é importante realizar questões, simulados. E passam aí para os demais. Então, assim, não se sabotem. Você tem a oportunidade de fazer a prova antes da própria prova, com as questões. Quantas e quantas vezes, amigo, aí falando já da experiência como concurseiro, eu não chegava em uma prova, olhava uma questão e dizia, caramba, essa questão eu já vi em algum lugar. Sim. Essa resposta aqui eu sei qual é. Então isso só foi graças Sim. a essa bateria de questões que a gente faz. Mas isso é maturidade. É maturidade. Porque dos 3 itens que você colocou, e que são os 3 itens basilares de estudo, né? O visual, a leitura e a execução de questões, os 2 primeiros, eles não te desafiam psicologicamente. Perfeito. O terceiro, ele te desafia, certo? Você, na videoaula, você não vai se xingar porque você está acumulando. Na leitura, você acumula. Na questão, você acumula, mas você acumula mediante uma experiência que pode ser positiva ou negativa. Isso. E quando eu falo da zona de conforto, pessoal, tem que pensar o seguinte, o que o professor fazia se você tiver vamos pensar aqui num funil inverso, onde a maior parte das pessoas está aqui em cima e a menor parte que ser aprovada está aqui embaixo. Certo. Lá em cima, tem as pessoas que vêm aula, às vezes leem, fazem alguma questão, mas estão sempre perdidas. Nunca Certo. conseguem pegar o timing, o ritmo. E elas realmente ficam anos. Quantas pessoas você conhece? Anos e anos. Estou estudando. Às vezes ela não está estudando. Ela está bloqueada ali na vida dela, mas ela não está estudando. Depois você tem as pessoas que fazem isso que o professor Rafa fazia, de, cara, eu eu assisto, eu leio, eu testo. Eu leio, eu assisto, eu testo. Mas você já falou que fazia uma coisa que eu vejo que você já se diferencia de parte dessa aqui, que era, no final da semana, Sim. você voltar e trabalhar com questões de coisas que você viu no início da semana. Porque isso é batata. Você vai errar algumas Vai. coisas que no dia você acertou. Isso. E isso já é uma saída da zona de conforto que eu vejo que muitos concurseiros não estão a fim de fazer. Porque ele acha que só o que ele estudou, ele fez a questão que ele na hora tá ok. E não tá ok. Porque o grande ponto é quando você colocar aquilo à prova com todo o resto de coisas que você vai estudar. Porque às vezes você acertou questão, mas você não tinha certeza. Você tem uma série de situações que você faz ali. Então isso já te diferencia. E o terceiro ponto é que, além de ter esse, calma aí, no meu check semanal eu não passei em tais questões. Depois você fazer um check maior, que seriam os simulados. E ter a capacidade mental de lidar com os simulados. Isso. Porque isso que você falou é balela. Os alunos vão fugindo do simulado. Eles vão empurrando com a barriga o simulado até para depois. E aí chegam na prova, chegam no momento mesmo de se provar, aonde aí sim eles deveriam estar preocupados, né, com os erros, com os acertos. Aí já não tem plano B. Existe também outro fator muito curioso, né, nesse tempo que a gente tem de sala de aula, tempo como concurseiro e depois como professor, é que também existem outras parcelas, né, de estudantes que também se acomodam na zona de conforto dentro das disciplinas. Por exemplo, eu nunca fui um fã do direito penal. Mas se eu sei que no meu concurso vai ter questões de direito penal, eu tenho que estudar direito penal. Ah, não, adoro estudar direito constitucional, adoro estudar direito administrativo. Poxa, como eu gostei de estudar Ou a consumidor. zona de conforto é em que você gosta. Porque, por exemplo, Isso. você gosta de tributário, mas você falou, eu gostava de tributário, mas não estava bom. Trabalhava com isso, mas não era o que eu era melhor. Sim. Porque às vezes, não, eu gosto disso, eu já estou acostumado, trabalhei com isso, não preciso estudar. Isso. Aí toma fumo Também. depois lá. Então, todas as disciplinas ali acabam tendo o seu nível de importância dentro de um concurso público, especialmente aquelas que, como a gente sabe, né, tem um peso maior. Primeira fase da UAB, a gente até tem uma estratégia, você sabe que algumas questões ali... É por causa do peso da disciplina, beleza. Mas para concurso público,
Você não pode se dar o luxo, por exemplo, de legislação especial, legislação específica, não vou estudar. Porque quando você vai enfrentar no concurso público, e veja que dado curioso esse, Gui. Delegado de polícia, carreira policial. Veja que dado curioso esse. Sebrasp foi chamada para aplicar o concurso público, se eu não estiver enganado, em 2016, aqui em Pernambuco. Está até para ter novamente. E a Sebrasp inovou para a carreira de delegado de polícia civil, colocando o direito tributário. Eu digo isso porque minha disciplina, fui chamado para dar aula, dei muita aula nessa época. Eu não lembro se foi 16, mas eu lembro que foi no concurso passado. Já era uma realidade, direito tributário em concurso para a Polícia Federal. Carreira policial federal. Polícia Federal, mas não para Polícia Estadual, né? Não para Polícia Civil, delegado. Eis que colocaram o direito tributário na ementa do concurso. Fui chamado para dar aula e, tentando valorizar o meu passe, me recordo. Eu disse, olha, vão cair aí umas 3 questões de tributário. Dentro de mim, algo me dizia que ia cair uma, ou no máximo 2. Mas para tentar valorizar o meu passe com o professor, eu digo, olha, preste atenção, estou sentindo que vai cair pelo menos umas 3. E vários alunos disseram, vai cair nada, professor, tributar em nada. Amigo, caíram 11 questões de tributário na prova de delegado de polícia de Pernambuco. Então, assim, aquele que se preocupou em estudar até mesmo essa disciplina, foi bem, saiu bem nesse concurso. Então, esse também é outro grande diferencial. Você não querer estudar apenas aquilo que você gosta, mas estudar aquilo que é preciso para que você consiga essa aprovação. Sim. Concurso público, exame de ordem, a vida é feita de Fora escolhas. que muitos concursos você não pode zerar questões. Exato, né? tem lá, né, a divisão de áreas e blocos. A vida é feita de escolhas. Se você fizer as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Agora, se você quer vencer na vida, se você quer ser aprovado no exame de ordem, aprovado no concurso público, está na hora de você fazer algo diferente. Na hora de você olhar mais para si, investir em você, entender que você é capaz, mas que você vai ter que fazer sua parte. De que a vida é feita de sacrifícios, mas que todo mundo consegue, amigo. É fato. Não, e esse ponto que você falou, você brincou com de fazer o simulado surpresa, a gente vê muito. Aqui tem as aulas ao vivo, e no curso FT teve uma aula ao vivo agora essa semana com um baita professor, foi aprovado no último concurso de FT, ele ia fazer uma mentoria especial, sei lá, tem, não sei, centenas e centenas de alunos desse curso, eu sei que menos de 100 foram. Aí meu pai ficou revoltado. E o Renato foi atrás e falou, galera, pô, vocês estão tendo oportunidade aqui num sábado, você tá com o cara tá dando um bizu, ele sabe, né, tem informações lá, como é que vai ser. Vocês não vão. E teve muita gente que ficou chateada. Não, mas eu comprei o curso, eu não posso ser obrigado, não posso ser... E tu vai falar, cara... Como é que a pessoa dessa vai achar, ou melhor, pensa, né? Como é que a pessoa dessa pensa, que vai ser aprovado em um concurso, em uma prova, em uma seleção, se não tiver sacrifícios, se não se esforçar. E, voltando para o contexto desses concursos que eu prestei, fato curioso, né? Já falei que fui aluno ProUni, né? Minha situação financeira da minha família não era das melhores. E eu me lembro que quando eu estudava, existia uma mesa que ela era metade da metade desta mesa que nós estamos agora. E era uma mesa de plástico. Aquelas mesas, sabe, nem de barzinho, mas que você leva para a praia, para estar lá na praia, para ter pelo menos um apoio. Uma mesa pequenininha. Uma banquetazinha. Isso. E uma das pernas dela quebrou. Ou seja, quando eu ia apoiar meus braços sobre a mesa para estudar, eu tinha que fazer de uma forma que não pegasse o pé quebrado da mesa, senão a mesa virava sobre o pobre do Rafael Novaes, o estudante, né? Então, assim, quando eu me lembro desse detalhe, amigo, eu me lembro com muita emoção, porque foram sacrifícios que eu precisei fazer lá atrás para que a aprovação viesse. Né? Então, hoje eu tenho condições de comprar uma mesa maravilhosa para mim, para o meu filho. Posso estudar hoje em locais muito bons. Hoje eu sou professor do maior curso preparatório para concurso público do Brasil. Mas eu fiz aquele sacrifício lá atrás. Então, até onde as pessoas estão dispostas a fazer esse sacrifício? Sabe? Eu acho que essa é a grande lição, né? O grande aprendizado que a gente pode dar por aqui está começando hoje. E se essa pessoa trabalha, né, Rafa, e é a realidade de muita gente,
É, o que eu vejo também nesses anos todos aqui é que às vezes você ter menos tempo é melhor. Você valoriza, né? Você valoriza, você tem mais foco, é direcionado. É, porque às vezes você ter mais tempo, com todas as distrações que se tem, com toda a pressão também, que muitas vezes. Porque se você está trabalhando, bem ou mal, você já está numa situação, muitas vezes, de ser remunerado e conseguir sustentar a família. Não é fácil também para quem está, a pressão para quem está sem emprego ainda, estudando para concurso, né? Por isso que muitas vezes você fala, ó, vai para outro canto, tira a cabeça. Mas assim, se você está trabalhando, utilize bem as suas horas. Sim. Não fale, não, mas eu não fui aprovado porque eu tenho poucas horas para estudar. O professor Marcílio falou um pouquinho da rotina dele de Sim. estudos, você também falou um pouquinho da sua rotina de estudos. E nunca, todo mundo que eu entrevistei aqui, nunca me falou assim, não, eu estudava 20 horas por dia. Ainda não chegou ninguém nem perto disso. Não, eu estudava. Na verdade, a professora Poliana, que comentou que teve períodos de estudos completamente regrados em termos de horários, de estudar muitas e muitas horas, o que ela me reportou com isso foi que ela conseguiu ganhar um burnout e uma reprovação em provas que ela tinha total capacidade de ser aprovada. Então, esse ponto aqui, a gente não tem objetivo nenhum de romantizar. O processo vai ser duro, mas ele tem que ser inteligente. Isso. Não é só botar a bunda na cadeira e ficar 20 horas ali sem Qualidade. muita... Qualidade. Qualidade. Ô, Rafa, e deixa eu te fazer uma pergunta um pouco diferente agora. Como é que você tem um jeito de lecionar muito bem-humorado, um jeito leve, né? Um jeito que tem muita empatia e muita sinergia com os alunos, não só de OAB, mas de concurso em geral. Como é que isso foi? Isso foi natural para você? Você sempre foi um cara brincalhão? Como é que isso... Vejam, o que eu posso dizer, Gui, sobre esse ponto é que hoje dentro do direito nós temos muitos pontos formais. Existe uma formalidade que até admito que para alguns ambientes ela tem que E existir. diminuiu um pouco até, Diminuiu. antigamente. Antigamente tinha pior. mais, é verdade. Por exemplo, você tem um professor, acredite o que eu vou lhe falar agora. Você tem um professor tatuado. Sim. Isso já foi objeto no passado de preconceito, né? Até hoje, amigo, acredite. Às vezes eu estou em algum ambiente e minha esposa, muitas vezes ela diz isso. A última vez que aconteceu, eu estava com ela na fila de um hospital. Na verdade, sentado no hospital. E daqui a pouco ela mandou, ela do meu lado, por coincidência, na hora eu estava com o telefone na mão, ela me mandou uma mensagem. Aí ela diz assim na mensagem, ela do meu lado, ela disse, disfarçadamente, levante a cabeça para frente e observe. Quando eu levantei a cabeça e olhei, tinha um senhor sentado à minha frente, olhando para mim assim, fazia com ar de reprovação. Olhando para mim, para minhas tatuagens, né? E eu sorri daquilo, né? Então, a sociedade está evoluindo muito quanto a isso. Ela está permitindo mais com que as pessoas possam ser felizes, né? Cada um do seu jeito, se aceitando. E isso mostra um pouco do meu perfil. Eu peguei uma disciplina de direito tributário, quando eu comecei a dar aula, que ninguém queria. Né? Quando eu estava dentro desse curso preparatório, que tive a oportunidade de dar aula, eu não tive a oportunidade de dar aula de direito penal, eu não tive a oportunidade de dar aula de direito civil, eu não tive a oportunidade de dar aula de direito constitucional. O que sobrou foi direito tributário. E quando eu chegava numa sala de aula que ia falar direito tributário, metade já não ia, ou metade ia embora, diziam que não entendiam. E eu comecei a ficar pensativo em relação àquilo, como é que eu faço, qual é o diferencial. E daí foram surgindo, né, ao longo dessa mais de uma década, né, dedicados ao ensino, né, são 12 anos já, foram surgindo exatamente as músicas, os bordões, as brincadeiras, os esqueminhas. E eu fui percebendo que cada vez mais isso foi sendo abraçado pelos alunos. A tal ponto hoje de lhe falar, amigo, que dentro do curso preparatório que dou aula hoje, eu tenho uma legião de alunos que faz a segunda fase da OAB em tributário, não por conta da disciplina, Sim. mas por conta do professor. Disse, olha, professor, eu não sabia nem o que era tributário na faculdade. Eu não sabia nem onde é que colocava o acento da palavra tributário. Professor, eu nem estudei tributário ainda na graduação, mas confio em você. Gostei de suas aulas. Assisti aqui no SERS e estou contigo na segunda fase. Legal. Então isso enche o meu coração de alegria, porque muitas vezes você vai encontrar, como a gente já falou, aquele aluno que trabalha
aquele aluno já leva uma pressão da família, você tem que ser aprovado no exame de ordem, porque seu primo passou no exame de ordem, porque sua tia conseguiu isso para você. Ele já vem com tanta pressão que quando ele dá play na aula tributária, ele já dá play com preconceito. Caramba, eu tenho que assistir essa aula tributária agora. Já assisti de constitucional, já assisti administrativo, já assisti penal, civil, mas tem que estudar tributário, são 5 questões. Quando ele dá play, que começa a primeira parte da aula, meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e futuras doutoras, Rafael Novaes, ele já diz, opa, a voz desse cara é engraçada, né? Peraí, deixa eu deixar mais 10 minutinhos. Caramba, eu vou acabar pelo menos esse primeiro bloco. E quando ele vê, ele percebe que aprendeu tributário de uma forma leve. Então, eu acredito muito nessa ideia da educação com amor e com humor. O mundo já está muito chato, o mundo já está muito corretivo, sabe? E a gente precisa trazer mais leveza, mais amor. E ter o que você falou há pouco tempo aqui, empatia. Claro. Eu acho que esse ponto, Gui, é um ponto crucial. Você tem empatia, você se colocar no lugar de quem está ali do outro lado, de quem está assistindo aquela aula, da pessoa que investiu, que confiou em você, confiou no curso, que quer realizar o sonho de ser aprovado. Vejam, por mais que a gente já venha estar mais de uma década, né, muitos anos já dedicados, quando um aluno não passa no exame de ordem e me relata que não passou, até hoje, amigo, eu choro. Até hoje eu sinto, até hoje eu lamento. Então, assim, a gente vive isso com os nossos alunos. Como também eu choro, eu comemoro, eu me alegro. Quando aquele caso específico de um batalhador e uma batalhadora, eu gosto de relatar muito isso nas minhas redes sociais, né? Uhum. As histórias de superação. Muito legal, muito legal. Eu gosto de relatar muito isso. Então, casos de aluno que se formou no instinto Mobral, porque não conseguiu estudar na época certa, porque tinha que trabalhar na roça com a família, se formou em Direito com 60 anos de idade, já maduro, cabecinha branquinha, e depois teve ainda, depois de 5 anos, com 65 anos de idade, procura fazer o exame de ordem, escolhe tributário, é aprovado na UAB. Cara, não tem dinheiro no mundo que pague essa felicidade que o professor sente. Verdade. Então, assim, eu levo muito comigo e agradeço a Deus todo dia a profissão que Ele me deu, porque é uma profissão que a gente pode realizar sonhos. Então, se eu puder dar o meu melhor, eu darei. Por isso que acredito, essa ideia da educação com amor e com humor. Muito legal. Eu acho que você traduz muito bem o que é essa nova geração de professores, né? Você já está na estrada há bastante tempo, mas você ainda tem muita estrada pela Sim, frente, sim, né? sim. Então, se Deus quiser. então a gente chama de nova geração porque é uma geração que luta pela audiência também, né? Assim, você está brigando com muito mais fontes de distração, de tudo, né? Então, a gente passou por uma era ali nos satélites, onde a gente tinha os professores estrela, até no início dos anos 2000. Isso continua, principalmente aí, talvez até meados da última década. E agora o que a gente fala são os professores que viraram líderes, né? Eles precisam ser líderes da tribo deles, né? Cada grande professor desse tem uma tribo atrás, que você tem uma comunidade, e aí você tem as suas palavras, você tem os seus rituais, e tudo isso faz parte dessa sua comunicação, do seu engajamento com a sua audiência, né? Brinco, até o padre hoje tem que fazer a missa curta, e tem que saber falar a linguagem das redes sociais, Isso. né? Então a gente está vivendo uma era onde a atenção é muito fragmentada. Eu acho que você personifica isso, faz isso muito bem, porque faz de coração, não é aquele negócio montado, né? Isso. Então, Rafa, para finalizar, uma pergunta que você não estava esperando, mas eu acho que dá para conectar muito com quem está de casa, sabe? Seu filho, o que mudou na tua percepção de mundo, assim? O que mudou? O que você saiu de casa e falou, caraca, agora que meu filho mudou? E o que você daria de recado para quem vai fazer o exame de ordem ou quem está estudando para um concurso e que tem filho, assim? De pai para pai agora ou de pai para mãe? Eu posso falar sim, né? Eu vou me conter um pouco com a emoção, porque o Cauê, o meu filho, junto com a minha esposa Marina, o nosso filho, foi uma bênção na vida da gente, né? Eu sempre costumo falar que nós temos sorte.
sorte, nos deu o nosso filho, temos sorte de ter um filho tão lindo, tão abençoado, tão maravilhoso. E ele também teve sorte de ter pais, feito eu e feito Marina, porque a única coisa que eu quero que ele seja, né, se eu puder exigir alguma coisa como pai, é que ele seja feliz. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, uma bênção que Deus nos dá. A vida, todo dia você acordar, abrir seus olhos, é um milagre. É um milagre, você é um milagre. E ele é um milagre na minha vida e na vida da minha esposa. E você que está hoje também enfrentando essa fase, estudando para concurso, estudando para o exame de ordem, você que quer ser pai, quer ser mãe, ou que já venha a ser, saiba que todo esse sacrifício que vocês estão fazendo hoje vai servir como um grande prêmio para a sua família amanhã. Então, Gui, eu olho para o meu filho hoje e tenho ele como a grande inspiração da minha vida. Ele é hoje o bem mais importante que eu tenho. E digo para vocês, não desistam da família de vocês. É o bem mais precioso que nós temos. Ah, bom demais. Mas só... Aqui senão o Rafa faz a gente chorar o tempo todo aqui. Muito legal, Rafa. Cara, você é um cara muito humano. Continue assim. Você Obrigado, vai saber, viu? Você vai saber bem obrigado. o que é isso em breve, viu, Gui? É, Você é, e a Carolzinha. com certeza. Eu tenho certeza absoluta também que vocês vão ter uma família muito Sim, abençoada. e eu acho que chega. Cada um toma suas decisões, mas eu acho que chega uma hora que essas tomadas de decisão são importantes, assim, para dar certos passos. A gente brinca, né? A maior motivação do concurseiro é o boleto, mas é o boleto que chega todo mês. Mas não é necessariamente só o boleto, né? A gente brinca, eu acho que no final do dia, a gente brinca que é o boleto, mas é o boleto para ele cuidar da família toda. Isso. Sempre tem uma mãe, um pai. Marcílio, quando veio com a gente, conversou muito sobre a história da família dele. Sempre tem, cara. A Poliana foi a mesma coisa, ela teve filho durante a faculdade. O professor queria cuidar da família dele, ou para trás ou para frente, está todo mundo olhando para sua família. Ninguém tá olhando pro boleto sozinho. Eu nunca vi assim, não, eu sou solteirão, estou olhando para os meus boletos de Ibiza que eu quero viajar e eu passei no concurso. Cara, não é assim que funciona. Essa motivação de cuidar da família, de dar um futuro melhor para a família. O Brasil é um país super complexo, como você falou, empreender aqui não é fácil, trabalhar de maneira geral aqui não é fácil, então, obrigado por esse papo, né? Eu nem preciso falar onde o pessoal te acha aí nas redes sociais, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, tudo. Em breve a gente está junto aí para mais um SESCast. Obrigado, meu amigo. Gui, eu que agradeço demais, muito obrigado pela oportunidade, né? E foi um papo muito bacana. Agora durou pouco, viu? Porque passou rápido demais, né? Mas agradeço demais e finalizo dizendo mais uma vez que fui um aluno do SERS, hoje professor do SERS. Hoje eu tenho um sonho realizado. Obrigado por tudo. Obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.